Alô, som, teste som. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, você que está se conectando conosco. Que a paz deste Deus maravilhoso, do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo já esteja nesta manhã, enchendo os nossos corações, as nossas vidas, fazendo a diferença neste dia. Dia que o Senhor fez, manhã que nós estamos aqui, manhã das causas impossíveis, para buscar deste Deus, para louvá-lo e engrandecê-lo por tudo que ele tem feito. Que você possa estar aí, realmente permitindo que este Deus venha fazer uma grande obra. Já louvamos a Deus por você que está se conectando conosco, por aqueles que já estão atentos, levantaram cedinho para ter este encontro com Deus, que realmente a tua vida, a tua casa, a tua família, tudo aquilo que você tem buscado deste Deus, o Senhor vem estar operando, tratando e trabalhando. Estamos aqui transmitindo, não podemos ter o nosso culto presencial, mas online estamos conectados não somente um com os outros, mas também com este Deus maravilhoso. Então vamos buscar do Senhor, vamos engrandecer a este Deus nesta manhã, exaltando o seu nome. A palavra do Senhor fala assim, lá no versículo 34, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. E o 3 diz assim: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Que assim seja nesta manhã, que nós possamos louvar ao Senhor continuamente, que nós possamos exaltar o seu nome, porque ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda majestade. É ele que tem todos os dias nos despertado, é ele que tem todos os dias derramado das suas misericórdias sobre as nossas vidas. Então vamos buscar a este Deus, vamos clamar ao Senhor, porque como diz nestes salmos que nós acabamos de ler, quando nós buscamos ao Senhor, ele nos escuta, ele nos responde, ele faz a obra em nossas vidas. Então vamos buscar do Senhor, vamos colocar esta manhã e tudo que aqui for feito na presença deste Deus. Pai, nós te louvamos por mais este dia. Obrigado, Senhor, ó Pai, pelo deitar, obrigado pelo dormir e pelo acordar, porque como o salmista declarou, porque
Tu tens nos sustentado. Obrigado, Senhor, ó meu Deus, por esta manhã maravilhosa, que nós já podemos estar na Tua presença, que já podemos, Senhor, despertar e estar buscando da Tua face. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela proteção, pela guarda, obrigado por tudo que Tu tens feito. E que, Senhor, meu Deus, realmente Tu continues a fazer grandes coisas neste dia. Colocamos a nossa vida, colocamos a nossa casa, a nossa família, colocamos o nosso trabalho diante de Ti, Senhor, para que o dia de hoje seja dia de vitória, seja dia de bênção, seja dia do Teu cuidado, que nós possamos ver, Senhor, meu Deus, as Tuas mãos poderosas sobre a nossa vida e realizando grandes coisas. Meu Deus, nós entregamos este culto na Tua presença, tudo que será feito neste lugar. Nós entregamos cada vida que já está conectada conosco e aqueles que ainda estarão se conectando, para que, Senhor, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, que sonda, que conhece, que faz a obra, esteja a agir e esteja a operar. Meu Deus amado, desde o início, que realmente venhamos a ser envolvidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, que possamos ser, Senhor, nesta manhã, já como a Tua palavra diz, renovados, vivificados em Ti, Senhor. É um novo dia e cremos, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas e que este dia será de bênção e de vitória. Entregamos a nossa vida, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e, Senhor, ó Pai, clamamos a Ti para que, Senhor, Tu fales conosco, Tu nos ajude, Tu nos dirija, que, Senhor, a palavra que venhamos a escutar venha edificar a nossa vida, que, Senhor, todas as coisas venham contribuir para o bem, que em tudo, Senhor, Tu estejas a reinar e, Senhor, o Teu agir se faça notório. Entregamos tudo no Teu altar, Te louvando, Te bendizendo e Te engrandecendo. Louvado seja o nome deste Deus, Senhor. Muito obrigado. Que você possa estar se conectando e que o Espírito Santo esteja trabalhando. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar os teus likes, não esqueça de curtir para que realmente mais vidas e esta palavra venha chegar ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu já passo a palavra à Ana, que estará ministrando nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja, paz seja com todos, amém? Antes de nós ministrarmos a palavra, eu só gostaria de cumprimentar aqueles que já estão conectados conosco nesta manhã. Então, muito bom dia para Tatiana Gonçalves, bom dia também à nossa irmã Titi Fiandanese, que sempre está aqui nas quintas-feiras pela manhã. Bom dia, pastor Odair, que está ali atrás. Bom dia também a Juliana Coraiola, seja muito bem-vinda. Bom dia, eu tinha olhado ali, acho que o pastor Taminato tinha entrado também. Bom dia, Lu Valentim, sejam todos muito bem-vindos. E como a pastora Ângela já falou, não esqueça de compartilhar a nossa publicação, o culto desta manhã, para que ela alcance mais vidas, seja um patrocinador deste culto. E também lembrando a importância de você sempre estar interagindo conosco pelos comentários, porque é uma forma de você mesmo da sua casa estar participando, estar ali recebendo a palavra, dando um like, colocando o positivo, né, que é um like. Quando você coloca o positivo, você diz que é um amém. Quando você coloca um coraçãozinho, é um glória a Deus. Então é muito importante para mostrar que você também está recebendo a palavra, que você está participando. E também, se você quiser, marque pessoas para que realmente vidas sejam alcançadas e abençoadas. Eu gostaria que você, mesmo aí da sua casa, já abrisse a palavra do Senhor lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Apenas os 2 versículos, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10.
Lembrando ainda também que, infelizmente, nós ainda estamos com os nossos cultos apenas online. Então, durante o culto, a gente não pode receber pessoas, mas também gostaria de dizer que a igreja ela permanece aberta. Hoje nós estamos aqui desde agora cedo até as 3 horas da tarde. Então, se você quiser vir orar, ter um tempo com Deus, a igreja está aberta. Também, se você quiser vir pedir uma oração, uma unção com óleo, pastor Odair, pastora Ângela, nós estamos aqui, pastor Josué na sequência também estará aqui. Ou então, se você quiser consagrar seus votos, você é bem-vindo. Você encontrou? A palavra diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Que verdadeiramente o Espírito Santo possa me usar nesta manhã e que essa palavra ela vá de encontro à tua necessidade, vá de encontro ao teu coração. Assim como ela falou comigo, que ela possa falar contigo também. Se nós formos olhar, não sei se você já escutou sobre Jabes, se algum dia você já parou nesse texto de 1 Crônicas e você já leu sobre Jabes. Mas eu quero dizer para você que existem apenas esses 2 versículos que mencionam sobre Jabes. E se nós formos parar para analisar o contexto, ou se você voltar alguns capítulos do livro de 1 Crônicas mesmo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até chegar no capítulo 4, você vai ver que a leitura até se torna um pouco chata. Porque o livro de 1 Crônicas, ela tem toda a genealogia, a descendência. Então começa a falar lá desde Adão, que gerou a Sete, que gerou, depois foi indo na sequência lá até Abraão, depois vai até Moisés, vai passando toda a genealogia até posteriormente chegar lá em Saul, depois em Davi, em Salomão, e a descendência do povo de Judá. E aí, dentro dessa genealogia que nos conta ali o livro de 1 Crônicas, nós vemos que no capítulo 4, no versículo 9 e 10, tem uma pausa sobre a genealogia e fala justamente que nós fomos ler, que nós lemos, melhor dizendo, fala sobre Jabes, sobre esse personagem. É engraçado se nós formos ver, porque há uma pausa em toda essa genealogia e vai citar justamente sobre quem foi Jabes. E o que eu quero dizer para você com isso? Que Jabes, ele chamou a atenção de Deus com a sua oração. Por ela ter sido mencionada na Bíblia, dentro de uma estrutura genealógica, ela chamou a atenção de Deus. E a palavra de hoje é justamente sobre os 4 segredos da oração de Jabes. E para nós entendermos quais são esses segredos, anteriormente nós precisamos entender o que significa a palavra Jabes. Era muito comum da época, né? As mães, elas tinham a função, elas eram encarregadas de colocar o nome nos seus filhos. Então, se nós, até estava estudando um pouco sobre isso, se nós formos parar para analisar, o que acontece? As mães, quando elas ganhavam um bebê, a sua função era dar um nome. E esse nome, ele ou era uma inspiração de Deus, pelo Espírito Santo, né? Ou então ele era um nome do que a mãe gostaria que a criança fosse. Então, ela colocava o nome de acordo com aquilo que ela gostaria que o seu filho fosse. Ou então, ainda, ela colocava o nome da criança em relação a alguma situação que ela estava vivenciando, podendo ser esta uma situação de bênção ou até mesmo de maldição. E no caso, Jabes significa que porque com dores deu à luz. Que nome pesado, né? Se nós formos olhar
um nome muito pesado. Imagine um bebê receber o nome porque com dores eu dei à luz. Toda vez que chamassem o nome Jabes, estariam se referindo a aquele que causou dor. E por que ela deu esse nome para o filho dela, né? Eu estava estudando, né? E algumas teorias dizem que provavelmente ela deu o seu nome porque aquele filho não era talvez um filho bem-vindo. Ou então ela deu aquele nome porque a circunstância que ela estava vivendo era uma circunstância muito difícil e talvez ela não pudesse criá-lo. E nos mostra a palavra que, mesmo ele tendo aquele nome, ele chamou a atenção do Senhor. O nome dele poderia ter levado ele a ser uma pessoa amargurada, uma pessoa entristecida, uma pessoa com dificuldades talvez de relacionamento, ou talvez uma pessoa que tivesse o coração oprimido. Mas a gente vê que não, ele se voltou para Deus. E assim é também nós, talvez nós carregamos conosco tanto peso, tanta dificuldade, tanto talvez lá desde o seu nascimento, eu não sei como é a tua história, mas às vezes a tua história é uma história que você olha para trás e você diz assim, meu Deus do céu, olha a minha história, olha onde eu estou, olha o que tem me acontecido, mas eu quero dizer para você que você possa fazer como Jabes. Ele não olhou para a sua circunstância, ele não olhou para a circunstância do seu nascimento, ele não olhou para aquilo que o nome dele dizia, mas ele olhou para Deus. Ele teve um relacionamento com Deus. E prova disso é que no meio de toda esta genealogia, houve 2 versículos destinados que foram colocados na palavra sobre ele. E dando sequência, aqui nós vamos ver sobre a oração dele. Diz lá que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, que ele foi mais respeitado, talvez, que ele se destacou entre os seus irmãos. Ele fez a diferença. E é por isso que está na palavra o nome dele e não dos seus irmãos. E aí diz assim, que Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus dizendo, se me abençoares muitíssimo. E aí, nesse primeiro trecho, nós vemos o primeiro segredo da oração de Jabes. Jabes, ele fez uma oração sincera a Deus. Se você quiser anotar esse estudo, eu achei bem interessante. E como nós estamos na quinta-feira, na manhã das causas impossíveis, como é bom nós aprendermos a orar a Deus. Nós aprendemos a nos colocar diante da presença de Deus de uma forma que venha agradar ao Pai, assim como Jabes fez. E ele orou a Deus, ele invocou a presença de Deus, e a primeira frase que ele coloca é, e se me abençoares muitíssimo. Jabes pediu através de uma oração sincera aquilo que estava no íntimo do seu coração. Aquilo que ele mais ansiava e desejava era a bênção da parte de Deus. E o que nós podemos ver aí? Que ele reconheceu que o único que poderia abençoá-lo era o Senhor. E o que significa abençoar? Abençoar significa lançar a bênção, significa fazer feliz. É uma parte da natureza de Deus abençoar. Deus, ele tem prazer em ver aquilo que nós queremos, em sondar o nosso coração, ver aquilo que nós necessitamos para que esta bênção ela chegue até nós. Ser abençoado por Deus significa ser feliz e próspero em tudo. Se nós formos ver na sequência, lá no finalzinho da oração, diz que Deus lhe concedeu tudo o que lhe tinha pedido. Então Deus estava com seus ouvidos abertos, e que você possa crer e ter essa certeza no teu coração nesta manhã, que Deus ele está com os ouvidos abertos para a tua oração, para aquilo que você tem colocado diante da presença dele. Não desista de orar, não desista de estar na presença do Senhor, mas ore da maneira correta, da maneira certa.
E essa oração de Jabes é um exemplo para nós podermos seguir. Então ele pediu que ele fosse abençoado, que ele fosse feliz, que ele fosse próspero, que ele fosse bem-sucedido. E ele reconheceu que o Deus de Israel era a fonte desta bênção. E ele pede a Deus pela sua graça. Se nós formos parar para analisar outro exemplo na Bíblia, fazendo um paralelo, né, de uma pessoa, um personagem que tinha um coração contrito na presença do Senhor, era Davi. Davi, ele se humilhava, ele rasgava o seu coração, ele podia ter seus defeitos, ele podia ter suas falhas, mas ele estava na presença do Senhor com um coração quebrantado, com um coração sincero. Então, assim como Jabes, Davi também fez suas orações diante do Pai sinceras. Prova disso é nós olharmos para os salmos da palavra. Quantos salmos Davi escreveu? E tenha certeza que todos esses salmos que Davi escreveu foi com o coração humilhado, quebrantado. Ele fala da alma, fala daquilo que ele estava sentindo, fala daquilo que ele estava vivenciando, das suas lutas, das suas dificuldades. E assim também nós, na presença do Senhor, que nós possamos realmente lançar sobre ele toda essa ansiedade, toda essa dificuldade, ainda mais nos dias de hoje que nós temos vivido, né? Tantas lutas em meio a tudo que nós estamos vivendo pela causa desta pandemia. Que você possa também fazer esta oração sincera ao Pai. Peça que Ele te abençoe. Não é errado você pedir a bênção da parte do Senhor, muito pelo contrário. É um reconhecimento teu de que Deus, Ele é o doador da vida, mas que Deus também pode te abençoar em terra, pode te conceder os desejos do teu coração. Esse é o primeiro segredo, que Jabes ele fez uma oração sincera. Depois, na sequência, ele diz assim: e me alargues as fronteiras, ou seja, meu termos amplies. Essa é o segundo segredo da oração de Jabes. Jabes pede a expansão, crescimento do território. Jabes ele não queria ser apenas abençoado, mas ele queria ser bem-aventurado. Ele queria ser mais do que abençoado. Ele queria fazer a diferença por onde ele passava. Ele queria ter a certeza que Deus estaria com ele, mas que ele seria bem-sucedido, talvez nos seus negócios, talvez na sua vida profissional, na vida financeira. E assim também somos nós, que nós possamos realmente pedir ao Senhor que Ele venha ampliar a nossa tenda, que Ele possa alargar as fronteiras, que Ele vai além, que Ele possa ir além e possa nos conceder além daquilo que nós peçamos, né? Pedimos a Deus. A palavra diz assim: e me alargues as fronteiras, significa mais que conquistar terras. Alargar fronteiras é ter maior influência. Ele pediu uma maior responsabilidade para o Senhor, para que Ele pudesse cuidar de tudo aquilo que chegasse às suas mãos, para que Ele pudesse fazer o seu melhor, para que Ele pudesse ser, como eu falei, bem-sucedido. Ele se recusa a viver uma vida estagnada, que você não viva uma vida estagnada, paralisada, uma vida amedrontada pelo medo, por circunstâncias que estão à sua volta, mas que você possa realmente ter uma visão ampla, uma visão aberta. Peça isso para o Senhor, que com certeza Ele fará isso por você. Ele te dará discernimento, Ele te dará sabedoria e ampliará os teus termos. Ele desejava crescer. Você tem sede de crescer? Você deseja prosperar? Você deseja crescer em todas as áreas da sua vida? Se destacar? Então peça ao Senhor que Ele amplie os teus termos, que Ele amplie a tua tenda. Ele se recusa a viver uma vida estagnada, ele desejava crescer. Ele pede pela vitória e prosperidade em todos os seus esforços e que sua vida fosse marcada por esse crescimento. Qual é o legado que você quer deixar para os teus filhos, para a tua descendência? Alguém que recuou, alguém que ficou com medo, ou alguém que avançou, alguém que venceu os obstáculos, alguém que foi além daquilo que pudesse se esperar da pessoa. Não esqueça que Jabes, ele tinha o seu nome, tinha aquele peso carregado com ele, dor, sofrimento, mas mesmo assim ele venceu obstáculos, ele venceu situações e ele foi além
daquilo que esperavam dele, e ele se destacou. Outro exemplo de oração ousada, coloquei um outro paralelo aqui. Ana foi um exemplo de oração ousada. Ela fez um voto com Deus, e Deus honrou esse voto, mas ela cumpriu o voto. Se você tem feito votos com o Senhor, cumpra os seus votos. Assim como Ana colocou em oração a Deus que aquele primeiro filho, se Deus abençoasse ela consagraria ao Senhor. Que você também possa fazer votos com o Senhor. Deus foi muito além daquilo que ela esperava. Ela não teve apenas Samuel, ela teve mais filhos posteriormente, mas ela fez uma aliança com Deus. Que nós possamos fazer aliança com o Pai. Que nossa oração seja como de Ana, seja uma oração ousada. Assim como Jabes, seja uma oração ousada. Que nesse tempo, Deus ele possa nos dar estratégias, mas para que Ele nos dê estratégias, que você possa pedir ao Senhor estratégias. Eu lembro que o pastor Túlio, às vezes que ele estava pregando aqui no culto da noite, no domingo, ele sempre falava assim, peça um insight. O que é um insight? Peça uma ideia para o Senhor, peça algo que seja diferente. Quanto mais nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós temos que nos reinventar muitas vezes dentro da nossa profissão, dentro do nosso trabalho. Quantas pessoas se viram assim, sem saber o que fazer, sem saída, sem solução, mas eu quero dizer para você, peça para o Senhor uma estratégia, peça para o Senhor uma ideia, para que Ele possa realmente clarear os teus pensamentos, para que Ele possa te dar discernimento, para que Ele possa te dar um espírito criativo. O pastor Josué sempre nos orienta a fazer essa oração, peça um espírito criativo ao Senhor, para que você possa ter sabedoria e para que você possa fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós temos visto assim, que muitos trabalhos, a gente tem visto que as pessoas têm focado muito a internet. Se a internet é um caminho para você ser bem-sucedido, peça uma direção de Deus, peça a Deus, o que eu posso fazer? Talvez a venda de um serviço pela internet, já que as pessoas não estão podendo sair das suas casas. Nós sabemos e nós cremos pela fé que isso vai ser passageiro, né? Nós estamos falando passageiro, talvez um ano vivendo nessa circunstância, nessa situação, mas nós cremos que nós vamos sair disso. Mas que Deus possa te dar a estratégia certa, a estratégia necessária para que você possa vencer os obstáculos, vencer as dificuldades e para que você possa ampliar a tua tenda, ampliar teu horizonte, teu pensamento. E aí nós já vamos para o terceiro segredo da oração de Jabes, quando ele diz assim, que seja comigo a sua mão. Como ele diz ali, e a tua mão for comigo. Eu estou lendo em duas versões, né? Uma diz assim, e a tua mão for comigo, e a outra diz, que seja comigo a sua mão. O que nós vemos aí? Que a oração de Jabes, o terceiro segredo, foi uma oração de dependência. Jabes, ele pede a presença de Deus. Jabes, ele pede a direção de Deus. Que nós também possamos pedir a direção da parte do Senhor para tudo aquilo que nós formos fazer, resolver. Não peça só a bênção, mas peça que Deus te oriente para que você conquiste a bênção. Não peça só que Ele alargue as tuas fronteiras, que Ele alargue o teu caminho, mas peça que Ele te dê direção, que Ele te dê instrução, que Ele te dê direcionamento, para que você possa agir da melhor maneira, para que você possa agir da melhor forma, para que Ele possa realmente guiar os seus passos. Seja dependente do Senhor, não queira fazer na tua força. Esse é um mal que muitas vezes nós queremos fazer sempre na nossa força, do nosso jeito, e muitas vezes não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós entreguemos, confiemos nele, para que Ele possa agir. Talvez Deus não te respondeu ainda, algo que você tem colocado na presença dEle, mas creia que mesmo no silêncio, Deus ele está trabalhando, Ele está provando a sua fé muitas vezes. Ele está procurando ver até onde vai a tua confiança nele, até onde você tem descansado nele, que você possa ser dependente do Senhor. Se você ainda não escutou a resposta da parte do Senhor, espere, não haja na tua força, não haja de acordo com aquilo que você acha que é para fazer,
Mas espere em Deus, espere no Senhor. Ele vai falar contigo, tenha certeza, pela palavra, por uma pregação, por alguém que vai aparecer na tua frente e uma palavra que vai ser lançada. Às vezes Deus fala conosco, nossa, nós nem imaginamos. Por uma frase que nós lemos, Deus se revela a nós. Ou Deus nos dá o clique. Então creia, mas tenha dependência do Senhor. Dependa dele para tudo na tua vida. Seja algo simples ou seja algo difícil, dependa do Senhor. Jabes, ele reconhece que ele era incapaz de viver longe da presença do Senhor. E a sua força, ele pede a sua força para estar com ele diariamente. Que nós todos os dias possamos pedir força da parte do Senhor, pedir a direção. A hora que você levanta, já se coloque na presença de Deus e já ore ao Pai, consagre o seu dia na presença dele. Eu acho esse culto de quinta-feira tão importante, porque é o momento que nós nos reunimos cedinho na casa do Senhor e que nós podemos consagrar o nosso dia, os nossos afazeres diante do altar do Pai. Mas que você possa fazer isso todos os dias, mesmo na sua casa. Levante e coloque o Senhor à frente. Diga: Deus, está nas tuas mãos este dia. Deus, eu preciso da tua direção, eu preciso que o Senhor me oriente, para que eu possa agir da melhor maneira, para que eu possa andar nos teus caminhos, para que realmente aquilo que eu precisar resolver, o Senhor vá à frente. Isso é mostrar dependência dependência em Deus. Isso é mostrar que nós estamos confiando nele. Assim como Jabes, o personagem que eu peguei aqui, foram dois, Moisés e Elias. Ambos nós vemos que dependeram da parte do Senhor. Moisés, se nós formos olhar, durante toda a travessia do povo de Israel, o período que eles estiveram no deserto, até conquistar a terra de Canaã, a terra santa, eles dependeram do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, como que eles iriam sobreviver? O que eles iriam comer? O que eles iriam beber? Se não fosse providência da parte do Senhor. Então Moisés dependeu do Senhor. Assim como Elias, em meio à dificuldade, em meio à seca, ele dependeu do Senhor e Deus preparou o ribeiro, depois Deus preparou a viúva e Deus deu o escape. Assim também entenda que nós precisamos depender do Senhor. Ele não deixará você sozinho. Talvez a situação que você esteja enfrentando seja uma luta muito grande, mas creia que o Senhor, ele te dará o escape, ele te dará a estratégia, ele te dará a saída. E o quarto e último segredo da oração de Jabes está escrito assim: e fizeres que do mal não seja afligido, ou e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. É uma oração de proteção. O quarto segredo foi que Jabes fez uma oração de proteção. Jabes pediu a proteção contra o mal, contra tudo aquilo que não era de Deus. O último pedido é uma estratégia brilhante para manter uma vida abençoada. Você tem pedido a proteção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família? Eu creio que agora é mais do que nunca o momento de nós pedirmos a proteção do Senhor. Pedir que Ele nos cubra com o seu sangue, nos livre de todo mal, nos livre de toda praga, nos livre de toda cilada. Que o Senhor, Ele possa nos dar livramento todos os dias. Essa é uma oração, confesso para vocês, que eu tenho feito diariamente. Que o Senhor guarde a minha casa, que o Senhor guarde a minha família. Lógico que nós não estamos isentos de passar aflições. E em relação ao coronavírus, a gente não está isento. Mas peça a proteção do Senhor, peça que Ele guarde a tua vida, peça que Ele guarde a tua casa, que Ele guarde a tua família. E lembre sempre, ore pela nação, ore pelo estado, ore pela cidade. Peça que Deus venha nos cobrir, que Ele possa cobrir você, toda a tua casa, toda a tua família, que Ele possa cobrir todos os teus amigos com o seu sangue, para que nenhum mal venha te atingir. Como diz lá no Salmos 91, né? Que praga nenhuma chegaria à nossa tenda, que mal nenhum viria nos suceder, que poderiam cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Mas esta é uma oração que foi feita. Então, ore ao Pai, peça a proteção da parte do Senhor. Jabes orou como Jesus.
o nosso maior exemplo. Ao concluir a oração do Pai Nosso, que ele diz assim: e não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Creia que o único que pode te livrar do mal, o único que pode proteger a tua casa é o Senhor. Nós saímos na rua, nós podemos ser atropelados, nós podemos ser assaltados, nós podemos sofrer tantas situações, mas se nós pedirmos a proteção do Senhor, pedir que Ele coloque anjos ao nosso redor para que nos guardem, nós realmente estaremos cobertos com o seu sangue e nós estaremos livres de toda cilada. Então peça a proteção da parte do Senhor, que realmente neste tempo que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, que Deus venha ter misericórdia da nossa saúde e que Deus possa continuar nos guardando e nos livrando de todo o mal. Então esses são os 4 segredos da oração de Jabes. Ele fez uma oração sincera, depois ele fez uma oração ousada, depois ele fez uma oração de dependência e por último uma oração de proteção. Que nós possamos, da mesma maneira, fazer essas 4 orações ao Pai. Pedir sim que Ele nos abençoe, pedir sim que Ele alargue as nossas fronteiras, amplie a nossa tenda, mas também reconhecer que nós não somos nada sem a presença do Senhor, que nós somos dependentes da Sua graça, nós somos dependentes do Seu amor, nós somos dependentes do Seu cuidado. E por último, nunca esqueça de pedir a proteção do Senhor. Peça que o sangue dele cubra a tua casa, assim como foi lá no Egito, o sangue aspergido na casa dos israelitas. E o anjo da morte veio e não entrou na casa dos israelitas, porque eles estavam cobertos pelo sangue do Senhor. Que assim seja sobre a minha e sobre a tua casa. E por último nós vemos que Deus, Ele concedeu tudo aquilo que Jabes tinha pedido. Deus, Ele não ficou triste com a oração de Jabes, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus concedeu tudo o que ele tinha pedido, e isso revela que a oração de Jabes agradou ao Senhor. A tua oração, ela tem agradado ao Pai? Ela tem sido sincera na presença do Senhor? Você tem rasgado o teu coração? Como diz na palavra, que nós não venhamos rasgar nossas vestes, mas que nós possamos rasgar o nosso coração na presença do Senhor. O sucesso desfrutado por Jabes compensou o sofrimento do seu início. Jabes, ele pode não ter começado muito bem, porque afinal de contas o seu nome era dor, sofrimento, mas ele terminou bem. Talvez você também não tenha começado bem, mas termine bem. Que você possa realmente terminar bem. A oração de Jabes superou o nome de Jabes, pois seu nome significava dor. Que nossa oração a Deus seja sincera, ousada, de dependência e proteção. Como diz lá em Mateus 7:8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Tenha esta convicção. Tudo que você pedir ao Senhor, tenha certeza que Ele vai no momento certo te conceder. Mas para que isso aconteça, que você possa ter fé, que você possa confiar que Ele está no controle, que Ele te dará a direção. Amém? Eu já convido você que está na sua casa, nós vamos orar, mas já segure na sua mão a chave da sua casa, já segure o documento, já segure talvez o copo com água, vai lá correndinho buscar um copo com água para consagrar ao Senhor. Ou talvez uma peça de roupa. Eu não sei qual é a situação que você tem colocado diante do altar do Senhor. Eu não sei o que você tem clamado a Ele. Mas creia que Deus, Ele se volta para você neste momento e Ele está atento à tua oração. Nós vamos orar já pelos pedidos que estão sobre a mesa, pelas chaves, pelos documentos, aqui nós temos a nossa lista de batismo que vai acontecer no mês de abril, se Deus quiser, pela fé. Temos os pedidos de oração, temos os aniversariantes, temos os projetos de vida e nós vamos englobar tudo nesta oração agora. Então feche seus olhos e ore com fé conosco.
Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor trouxe nesta manhã, Pai. Deus querido, obrigada por falar conosco, Pai. E assim como Jabes, Pai, nós colocamos o nosso coração na Tua presença, que verdadeiramente todas as orações que nós fizermos a Ti sejam orações sinceras, sejam orações verdadeiras, Pai. Deus querido, que realmente nós possamos nos colocar na Tua presença, assim como Ele se colocou. Pedir que o Senhor nos abençoe, pedir que o Senhor amplie a nossa tenda, pedir que realmente o Senhor venha estar conosco todos os dias, nos dar direção e pedir que a Tua proteção esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Deus, que possamos, assim como Jabes, fazer essa oração a Ti, Deus, e que o Senhor esteja visitando a vida do meu irmão, da minha irmã e todos aqueles que estão participando desta live nesta manhã de quinta-feira, que o Senhor esteja indo de encontro à sua necessidade, Pai. Deus querido, eu não sei aquilo que ele tem buscado, aquilo que ele necessita, mas Tu és o Deus que conhece todas as coisas. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, e que o Senhor vá de encontro agora à necessidade, Pai, daquilo que eles têm colocado na Tua presença, Deus. Oh, Pai querido, volta-se para nós, Pai, que os Teus ouvidos estejam sensíveis à nossa oração e que verdadeiramente nós possamos continuar crendo, confiando que o Senhor está no controle, que é o Senhor quem nos dá direção, que é o Senhor quem vai abrindo os caminhos, que é o Senhor quem está indo à nossa frente e que o Senhor nos dará a vitória. Deus querido, abençoa, Senhor, a vida de cada um, abençoa a sua quinta-feira, Pai. Nós consagramos este dia diante do Teu altar, pedindo a Tua bênção sobre todas as situações que nós enfrentarmos, sobre tudo aquilo que nós precisamos resolver, que o Senhor nos dê estratégia, Pai. Oh, Deus querido, nos dá um espírito criativo. Deus querido, Senhor, nos dá, Senhor, a direção certa, Pai, para que possamos vencer os obstáculos, para que possamos ser bem-sucedidos, assim como Jabes foi, para que realmente a Tua proteção esteja sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Pai. Nos dá livramento, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa vida, guarda a nossa saúde, Deus. E agora também eu coloco diante do Teu altar todos esses pedidos que estão sobre a mesa. Deus querido, visita, Pai, essas vidas que seguram neste momento, Pai, a chave do seu lar, seguram um documento, Pai, nas suas mãos, seguram, Deus querido, um copo com água. Deus querido, em nome de Jesus, manifesta a Tua bênção, Pai. Nós colocamos, Senhor, cada pedido de oração na Tua presença, Deus. Senhor, visita a vida profissional, visita a vida financeira, visita a vida material do Teu povo, Deus. Visita a saúde, Senhor. Deus querido, Senhor Jeová Rafá, neste tempo, para aquele que precisa de cura, para aquele que precisa de libertação, para aquele que precisa de restauração, Deus. Oh, Senhor, opera um milagre, Senhor. Nós oramos por todas as vidas que se encontram enfermas nesta manhã, Deus. Aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão nas UTIs, Pai. Passa sarando, passa curando, passa restaurando o Teu povo, Deus. Como também nós visitamos, nós colocamos diante do Teu altar, Pai, todos aqueles que têm mandado, Senhor, o seu pedido de oração dentro, Senhor, dessa lista de guerreiros de oração, Pai, deste ministério de intercessão. Que o Senhor esteja indo à frente, que o Senhor esteja visitando, abençoando, prosperando, guardando o Teu povo, Pai, dando livramento, Senhor. Deus querido, nós colocamos, Pai, os aniversariantes deste dia, Pai, como desta semana, que o Senhor venha galardoar o Teu povo, que o Senhor possa estar abençoando. Senhor, nós colocamos também diante do Teu altar, Pai, os projetos de vida que aqui se fazem representar. São sonhos, Pai, são projetos, são metas, são objetivos do Teu povo, Pai. Que o Senhor possa manifestar a Tua bênção, que o Senhor possa realmente ir à frente, Pai, e conceder, Senhor, aquilo que eles têm colocado diante do Teu altar, Deus. Nós colocamos, Pai, todos esses pedidos, Pai. Abençoa essas vidas, Pai, que optaram pelo batismo, que descerão as águas no próximo mês. Que o Senhor esteja realmente fazendo uma obra linda nessas vidas, Pai. Nós colocamos, Senhor, tudo diante do Teu altar, Pai. Consagramos a Ti e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Toma posse da Tua bênção. Coloca um coração, coloca um like aí, mas receba pela fé. Creia que o Senhor, Ele é contigo. Creia que Ele te dará vitória neste dia, nessa semana, neste mês e neste ano. Amém? Eu já vou estar passando a palavra ao pastor Odair, que estará fazendo a oração final. Eu só gostaria de citar aqui vidas que têm abençoado, lembrando sempre que
nós estamos em reforma aqui na igreja. O Paulinho segue firme e forte aqui, fazendo a ampliação do púlpito, ampliando o altar. Nós também estamos concluindo a pintura do portão ali na frente. O pastor Odair estava pintando, dando a segunda demão essa semana. Então, nós não paramos, nós seguimos. Nós continuamos, assim como vidas têm sido alcançadas pelas cestas básicas que têm sido enviadas, pela provisão que tem chegado. Ontem, uma irmã trouxe chocolates para as crianças que serão distribuídos também. Então, lembre-se sempre da importância de você ofertar, da importância de você dizimar, da importância de você ter uma aliança, um voto com o Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas. E nós agradecemos as vidas que têm semeado também. Muitas vezes você não pode vir à igreja, infelizmente nesse tempo nós estamos com os cultos apenas online, mas as pessoas elas têm enviado sua oferta. Na sequência do culto eu sempre coloco ali o Pix, a conta bancária, se você deseja ofertar, se você deseja dizimar. E nessa semana algumas pessoas enviaram suas ofertas, então nós gostaríamos de agradecer, louvar a Deus pela vida do Paulo Evangelista, que enviou sua oferta, pela vida da nossa cooperadora Estela Mares, que enviou o seu dízimo, pela vida do nosso irmão José Oliveira, que enviou sua oferta, e pela vida também da nossa irmã Helena Amaral, que também enviou a sua oferta. Então que Deus abençoe e recompense grandemente todos vocês, amém? Já passa a palavra ao pastor Odair. Bom dia a todos, né? Que a paz esteja contigo, amém? Vamos orar, vamos apresentar. Você que tem o hábito de fazer a transferência, o depósito, segure nas tuas mãos, vamos orar. Aqui está o gasofilácio, aonde você, né, já tem apresentado, e como a Ana já apresentou aqui os depósitos, os dízimos, as ofertas. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos apresentando, ó Pai, a todos os dizimistas desta missão, que são fiel com este altar, Pai. Pessoas que fez voto, pessoas que o Senhor levantou para ser coluna, para manter este ministério, esta missão em pé, Pai. Se nós estamos abertos aqui, funcionando, o atendimento, Pai, fazendo o que nós estamos fazendo, primeiramente porque graças ao Senhor, mas graças ao Senhor também, que estas pessoas que o Senhor levantou nesta missão, pessoas fiel, pessoas obedientes, pessoas que têm o entendimento que quanto mais ele ser fiel, mais o Senhor vai acrescentar na vida deles. Então nós somos gratos por cada dizimista, por cada ofertante que o Senhor tem levantado e está levantando, Pai. O Senhor está levantando nesse tempo dizimista e ofertante, até mesmo fora desta nação. Que o Senhor visita a todos, abençoando, prosperando, fazendo como o Senhor fez com nosso pai Abraão. O Senhor abençoou Abraão, o Senhor prosperou ele. Que assim seja na vida de cada dizimista, que as tuas mãos poderosas estejam ali sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida material, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, sobre a sua família, operando o sobrenatural, porque estas manhãs, Pai, é as manhãs das causas impossíveis, e a tua palavra veio ao encontro, Pai, veio falando conosco, como Jabe venceu, nós venceremos, assim como cada dizimista também está vencendo neste dia. Nós cremos que portas abertas o Senhor já está liberando nesta manhã, neste dia, sobre os dizimistas, sobre os ofertantes. Eu lanço esta palavra profética, Pai, que vem do teu coração. É um dia de vitória, é um dia de portas abertas, é um
um dia que nós cremos que o Senhor está honrando a cada dizimista, a cada ofertante desta missão. O Senhor está honrando, abençoando, dando vitória, operando o sobrenatural nesta manhã, nas causas impossíveis, sobre a vida de todos os dizimistas e ofertantes. Assim nós consagramos ali a oferta, o dízimo dos teus filhos online, aqueles que já enviaram, nós estamos consagrando, pedindo a tua bênção, a tua graça, e a todos os dizimistas e ofertantes. Abençoa, Pai, prospera, tudo nós entregamos a Ti e nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão em posição, de receber a confirmação da bênção apostólica. Um culto abençoado, aonde Deus falou com cada um de nós, Graças a Deus, uma palavra muito ungida, como dizem os irmãos, muito ungida, e o vaso também estava ungido, como sempre, Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês e com todos nós, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.